Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. O tema do nosso vídeo de hoje é certo dar oportunidades dentro das igrejas? Quero agradecer muito as visitas no nosso blog. Estamos aí caminhando para 270 vídeos da Palavra de Deus. É certo dar oportunidades dentro das igrejas? Você vê que Jesus, em certo momento, ele disse que pelo fruto nós conheceríamos a árvore. E o que ele quis dizer realmente? Quando você chega em algum lugar, você que é acostumado, eu não sei, a pegar algum tipo de manga, laranja, pera, algum tipo de fruta, você primeiro, ou você já conhece, né, a árvore, né, ou você pelo fruto você vai falar, nossa, aqui tem um pé de manga. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a gente observar, né? Primeiro você tem que chegar, ou você vê de longe, né, aquelas mangas assim, tipo, rosadas, ou você chegar perto, olha para cima para procurar se tem uma manga no pé. Tem pessoas que já reconhecem, né, quando há uma árvore de manga, esse tipo de coisa. Então temos que observar os frutos da pessoa para saber que tipo de árvore ela é. Porque hoje, né, eu já também tenho oportunidade na igreja, claro, não vou dizer que eu não tenho. Só que é uma pergunta que você deve meditar se é certo dar oportunidade dentro das igrejas. Por quê? Por quê, gente? Presta atenção. Hoje, as pessoas chegam, vamos supor, pastor fulano de tal. Com certeza, eu poderia, né, colocar um terno, uma gravata, uma roupa social e entrar em qualquer igreja. Vamos dizer mais claramente, Assembleia de Deus, e dizer ali, olha, eu sou pastor fulano de tal. Né? Tipo essas pessoas que gostam de zombar do evangelho, zombar dos cristãos. E eu lembro, né, que quando eu era pequeno, não muito pequeno, mas assim já uma idade bem mais novo, tinha uma igreja Assembleia de Deus na vizinha, a casa do meu pai, e tinha um rapaz lá que eles tinham a mania de passar na frente da igreja. E sério, gente, ele ficava assim, ele baixava as calças mesmo, bem na porta da igreja, assim, para o pessoal, acho que eles gritavam lá, o pessoal vê a bunda dele lá. Então, as pessoas gostam de zombar, gostam né, de tirar, né, a cara com o povo de Deus, tirar, fazer sarro. Então, o que acontece? Eu poderia dizer que eu sou pastor. Poderia chegar numa igreja, ficar sentado, aí o pastor iria me convidar lá para frente, eu sentaria lá na frente e daria uma palavra. Mas será que essa palavra seria algo que vai edificar a igreja? Porque vamos supor, olha, Jesus fala assim, ó, ninguém, né, as irá arrebatar da minha mão, as ovelhas, né, aqueles que Deus deu para Jesus, que ninguém iria arrebatar da mão dele, quem Deus deu para ele. E que ninguém também arrebataria da mão do Pai, né? Agora, você tem se preocupado com o tipo de alimento que as ovelhas estão recebendo dentro da tua igreja? Você tem se preocupado em que tipo de alimento? É a mesma coisa, né? Eu tenho meu filho, eu tenho a minha filha, né? Eu tenho ou 2 ou 3 filhos. E de repente, eu trabalho, eu vou e alimento meus filhos, eu dou comida para eles, eu dou sustento, eu dou um teto, né? E de repente, como é que você se sentiria se você estivesse trabalhando, né? E você chegasse e alguém tivesse dando um outro tipo de alimento para o seu filho? É como não hoje em dia a gente não vê muito, mas antigamente a gente vê muito falar, né, que não era para as crianças pegar bala na porta da escola,
né? Porque os caras podiam colocar droga no doce para viciar a criança, aquele tipo de coisa, né? E eu sou pai, eu acho que eu iria ficar preocupado se eu chegasse na minha casa. Você que é mãe, uma mulher estranha dando um tipo de alimento para os seus filhos, né? Com certeza eu ia ficar preocupado se chegasse em casa e tivesse um homem dando comida para meus filhos, né? Achar muito estranho. E se você, mulher, chegasse na sua casa e visse uma mulher alimentando seus filhos pequenos, então, a preocupação que o povo, né, tem é de buscar Deus. A preocupação que os pastores têm é alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, o povo de Deus, né? Mas se você chama qualquer pessoa para o altar, se você chama qualquer pessoa para subir, você está preocupado com o que elas estão se alimentando? Porque hoje, gente, a gente vê muita gente tipo, é missionário, é pastor. Então hoje em dia, gente, sabe, não vou também humilhar as pessoas, né? Mas a verdade é que qualquer pessoa hoje em dia é pastor. Qualquer pessoa, gente, pode ir num lugar assim, tirar o documento e abrir uma igreja. Qualquer pessoa. Isso aí não é uma exclusividade de profetas, de Deus. Por isso que a Bíblia fala que haveria falsos profetas. Então, você tem se preocupado com o tipo de alimento que o povo da sua igreja está recebendo dentro da sua igreja? Você tem se preocupado? Porque o negócio da oportunidade, gente, nada mais é do que você dando oportunidade para as pessoas. É que nem o nosso blog, nossa página que a gente tem no Google+, no Facebook, no blog, no YouTube, né? A preocupação, gente. Então, você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado com quem alimenta o povo da igreja? Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Ezequiel 34 diz assim: E vem a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então, para Deus ela fala assim: Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Aí ele pergunta: Não apacentarão os pastores as ovelhas? E às vezes o que? O pastor, ele não está preocupado em dar a palavra, né? Ele dá a palavra, então ele dá a oportunidade. Claro que isso aí já é um costume da Igreja Assembleia de Deus, né? Mas a gente aqui está dizendo a respeito do alimento, cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas. E diz mais aqui, ó: comer a gordura, e vos vestir da lã, regulai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, gente, é assim, cada vaso tem um tipo de propósito. Então o que acontece é que Deus deu para você um povo. Deus deu para mim um povo. Deus me deu o povo do YouTube, né, que curtem, compartilham os nossos vídeos. Deus deu o povo que está no Facebook, quem vê, né, a palavra de Deus. Google+, do blog, a sua igreja, no YouTube também tem, Facebook e Google+. Então, assim, são páginas que já estão com um número frequente de pessoas do mundo, né, que estão vendo, muitos países. Então, Deus me deu. Então, gente, sabe,
eu não posso deixar uma pessoa falar algo para as ovelhas que Deus me deu. Por quê? Porque Deus deu para mim. E se eu chamar uma pessoa para participar, pessoas vão participar dos vídeos, né? Porque quando a gente vai chamar alguém para participar, é muito complicado, porque a pessoa tem que ter tempo, eu tenho que ter tempo também, para casar o tempo, né, de um com o outro, para poder sentar numa mesa, gravar o vídeo e colocar na internet. E Deus vai preparar a pessoa certa. Deus não vai permitir que as pessoas erradas venham alimentar o povo dele. Mas se Deus, ele olhar para mim e ele ver que eu estou dando oportunidade para pessoas que estão contaminando o povo dele, o que será que Deus vai achar? Tem uma passagem aqui muito interessante. Você pode acompanhar aqui. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João 1 diz assim, ó, no versículo 42 em diante. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Felipe, e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então você vê que Felipe, ele falou de Jesus. Ele falou de Jesus e disse assim: olha, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei. Então você vê que ele disse: achamos, né? Achamos, havemos achado, né? Aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Felipe: vem e vê. Então você vê, gente, que quando Felipe ele foi levar para Natanael, né, Jesus, ele deixou claro que ele sabia quem era. Isso que a gente está querendo dizer aqui para vocês é o seguinte: que o fruto, a origem, né, para se conhecer, pelo fruto você conhece a árvore, foi o que Jesus falou. Então, é saber quem é a pessoa que vai levar a palavra. É como a gente está falando do alimento, que alguém vai alimentar os seus filhos, você chegar e você comer algo, a mesma coisa, você vai num restaurante, você compra algum tipo de alimento ou algum tipo de produto, e se esse produto não for bom, o que você vai dizer? Olha, gente, não use isso. Não use esse produto porque esse produto é ruim. Uma vez eu comprei, gente, o desodorante Rolon, né, no supermercado aí, que coloca a marca dele nos produtos. Não é o produto que, vamos supor, já tem a marca, né? É o supermercado que coloca. Eu comprei. Gente, me estragaram todas as camisetas. Todas que eu tinha. Graças a Deus eu tenho mais hoje, muito mais. Vamos supor se eu tivesse aí um número de camisetas, porque o Rolon ele não grudava no braço. Ele pegava na camiseta. Era um Rolon para camiseta. Então, eu digo para as pessoas: não usem. Por quê? Porque estragou todas as minhas camisetas. E hoje a oportunidade dada a essas pessoas nas igrejas, elas mostram que muitas pessoas não estão preocupadas, né, com as pessoas que vão levar a palavra de Deus, as pessoas que vão levar a palavra do Senhor, as ovelhas, né, porque as ovelhas, elas estão sedentas, né, de um caminho, né, elas querem encontrar Jesus, elas querem encontrar a verdade, elas querem ser libertas, elas querem prosperar, elas querem estarem livres da aflição. Mas
quando elas chegam na igreja, elas abrem a sua vida com o pastor, então ela está confiando no pastor. Então tudo que o pastor ele apresentar para a ovelha, ela vai fazer. Você vê igrejas aí, gente, que distorcem o mandamento, né? Distorcem o mandamento, mas as pessoas seguem fielmente. Elas matam e morrem pela falsa profecia, pelo falso ensinamento, pelas falsas doutrinas. Elas matam você, elas apedrejam, né, as pessoas, elas querem, se for preciso, ficar falando mal, né? Porque aqui a gente fala da palavra, gente. Pessoas que estão fora da palavra, nós não estamos falando mal, né, de ninguém. Nós estamos aqui falando a verdade, essa é a verdade. E só a verdade vai libertar. Então, as pessoas sobem no altar, como eu vi uma missionária, teve a oportunidade de falar na igreja, nesse dia eu também tive uma oportunidade, né, de trazer a palavra. E ela disse claramente que ela podia pegar no irmão casado, abraçar e beijar. E a esposa não deveria achar ruim, porque Deus deu o marido para ela e Deus poderia tirar. Sendo que Deus, ele não tira marido e não tira esposa de ninguém. A própria pessoa, ela vai colher o que ela estiver plantando. Se ela plantou o adultério, né, ela vai receber o troco por isso. Assim disse, né, Jó falou, né, qual seria o preço para mim da parte do Senhor, que outro homem se deitaria, se encurvaria sobre a mulher dele. Então, gente, as pessoas, elas não estão, né, preocupadas em que tipo de alimento as ovelhas estão recebendo. Vamos ler aqui, palavra de Deus. Hebreus 13:7 diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitarão aos que dela se entregaram. Então, diz assim, se lembre dos vossos pastores, porque eu tenho um pastor, né? Eu tenho a igreja que eu frequento, e lá já existe um pastor. Eu observo a palavra, né? Mesmo o pastor é Jesus, né? Primeiro, né? Deus, né? E a palavra, e é o que acontece. Eu vou observar. Então Deus colocou um pastor sobre a minha vida, e aí o que acontece? Eu vou escutar o que ele falar, né? Vou ver na palavra de Deus, vou para estar certinho, amém. Quando há oportunidades, eu já sei que não é o meu pastor falando, mas muitas pessoas não sabem, não vigiam, né? Então, tá ouvindo na igreja, então é de Deus. Só que ele diz aqui, ó, no versículo 9 de Hebreus 13, diz o seguinte, não vos deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitarão. Os manjares que diz assim é o que? Doutrinas que sejam manjares, coisas boas de ouvir, opa, vamos fazer isso, oh maravilha. E aí isso aqui, gente, ela vai poluir na igreja, por isso que fala que não pode você ouvir, né, muitas coisas ao redor, né, por doutrinas várias e estranhas, porque o evangelho, ele vai ficando contaminado dentro de você, não vai fazer efeito. Ele não vai fazer efeito quando você fizer uma oração, porque você já está contaminado. Você está já, sabe, você não está com o pé nas coisas de Deus. Você está com o pé nas coisas de Deus e um pé no mundo. E quando você está com o pé na igreja e um pé no mundo, você já é do mundo. Você não faz parte de Deus, né? Você não pode se contaminar. Por isso que ele diz aqui, lembrar dos nossos pastores. Ele diz mais aqui, ó. Vamos abrir aqui no versículo 17. Diz assim, ó. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam
por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas, mas que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, gente, a palavra de Deus é essa, né? Você não pode se levar por essas várias doutrinas que são estranhas para que você não seja contaminado. Porque o manjar, gente, como dizer assim, as coisas boas de ouvir, elas são boas. Então você, olha, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou para a igreja, eu vou fazer aquilo, né? Que nem o bispo Macedo, aqui, ele diz o seguinte, que ele deve vir daí. Só que eu não vou ler aqui onde está escrito, porque eu já fiz um vídeo, eu vou ler outra parte. Né? Aí meu amigo no Facebook, ele diz assim, olha, eu bebo também. Eu falei, poxa, mas ainda bem que eu não me escandalizo, né? Mas e se eu me escandalizar? Ah, o problema é seu. Ele falou isso pra mim. Só que a Bíblia fala que eu não devo me agradar a mim mesmo, eu tenho que agradar o próximo. Então, gente, é muito fácil você viver um evangelho fácil. É muito fácil você, como diz a palavra ali, os manjares, que não vão trazer proveito. Ou seja, ensinamentos bons, né? Ensinamentos bons, mas não são de Deus, que você vai poder fazer o que você quer, que você vai poder agir da maneira que você quer, que você vai poder quebrar os mandamentos, quebrar a vontade de Jesus. Só que a vontade, gente, de Jesus, é que ela tem que ser preservada, porque ele é o caminho. Não dá para você pegar um caminho e você falar assim, ó, eu vou por aqui, ó. Eu tenho que ir reto, que eu vou sair onde eu quero. E no meio desse caminho, você falar assim, não, eu vou voltar, né? Eu vou por outro caminho. Aí você vai querer abrir um caminho no meio do mato, né? Sendo que o caminho é reto. Só que as pessoas, gente, é assim, elas estão criando uma palavra de Deus conforme a vida delas, a necessidade delas, não é a necessidade da igreja. Então, se a igreja está precisando pagar o aluguel, vamos vender coisas dentro da igreja. Sabe, se as pessoas, é que nem essa irmã aí, se a irmã tem ciúmes, né, do marido, que a gente estava falando, comentando até num vídeo, que se pode amassar, palpar, sei lá, dar massa nas pessoas dentro da igreja, você pode procurar esse vídeo, tem no nosso blog. Diz o seguinte, que, quer dizer, se a menina tem ciúmes, seria algo que ela deveria resolver com o marido dela. Não, mas a missionária quis apalpar o marido dela, dizendo que ela poderia pegar no marido dela, e ela não tinha que ter ciúmes. Então, gente, são coisas, que nem o bispo Marcelo falando, eu bebo vinho e daí, só que a Bíblia fala que o bispo não pode ser dado ao vinho, está escrito na palavra de Deus, e ele diz assim, não, eu bebo também e daí, não sei o quê. Então, diz aqui, ó, Romanos 14, 21, olha o que diz aqui, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, para que então que serve a palavra de Deus, gente? Sabe, aí dá para entender porque Moisés quebrou as escrituras, quebrou as tábuas dos mandamentos, porque o povo não obedece, o povo não lê a Bíblia, o povo não quer saber, o povo quer se agradar a si mesmo. Se nós queremos nos agradar a nós mesmos, nós não agradamos a Deus. Não teremos salvação, não teremos comunhão com Deus, mesmo que o bispo Macedo, mesmo que a missionária, mesmo que um pastor, ele venha dizer que você tem comunhão. Não tem. Se você quebrar a palavra de Deus, você não tem comunhão com Deus. E cuidado com as oportunidades que são dadas, como esse aqui é o nosso blog. Eu tenho que ter muito cuidado com quem eu vou chamar aqui para falar de Deus. Eu tenho que ter muito cuidado com quem vai aqui, sabe, estar junto, não aqui nesse lugar, né, que eu estou no meu trabalho, né, mas no nosso lugar que a gente separou para falar de Deus. Então temos que ter cuidado. Então as pessoas não estão tendo cuidado com isso, as pessoas não estão preocupadas, estão dando oportunidades, as pessoas falando besteira, as pessoas, sabe, ensinando outro evangelho que não é o de Cristo. Ele diz que quando alguém apresentar um outro evangelho que não é o dele, né, de Jesus, ter como maldito. Então, gente, eu agradeço,
né, por vocês estarem acompanhando os nossos vídeos no nosso blog, que você possa entender, gente, quando for oportunidade dada, tome cuidado, escute, medite, olha na palavra. Eu vi esses dias, oportunidade para um pastor, nunca tinha visto que a pessoa era pastor, e começou a gritar, pular, berrar e falar, não sei o que, e não sabe das coisas. Então, gente, sabe, é muito complicado, né? Porque é muito fácil a gente botar pilha no povo. É muito fácil a gente fazer o auê dentro da igreja. É muito fácil a gente começar a dar gritaria dentro da igreja, mas a palavra que vai levar a cura, a palavra que vai fazer a pessoa meditar, porque as pessoas começam a gritar, a berrar, e depois passou o culto, são pessoas vazias. Ela não vai colocar nada em prática, porque não tem nada para colocar em prática. Agora, assim, ó, eu sou o Senhor, vosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Siga no meu caminho, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Guarde os meus mandamentos. É isso que faz o povo se consertar. Por isso que Deus já fala assim, ó, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, assim você irá bem, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai mal. Entendeu? Agora ficar gritando, falando que Deus vai dar, que Deus vai abençoar, que o povo está abençoado, que dá glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus. Gente, isso não vai edificar a igreja, não vai edificar ninguém, não vai trazer mudança de vida para a igreja. Mas, né, cada igreja tem a sua doutrina, mas Deus tem uma só palavra. Eu agradeço que você venha aqui estar visitando nosso blog pela primeira vez, ou você que está acompanhando já há algum tempo o nosso trabalho, porque Deus, ele está nesse negócio. Deus, a cada dia mais, ele mostra que ele está nesse negócio, nesse blog, nesse trabalho, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, a palavra com verdade, para que você não venha ficar. Não venha ficar no arrebatamento, que você venha ser salvo. Se você morrer hoje ou amanhã, você venha ter a salvação, mas precisa se negar a si mesmo. Você tem que ouvir a palavra, colocar em prática na sua vida, sabe, ver o que você está fazendo de errado, falar, poxa, é mesmo, isso aqui pode, sabe, tipo desviar o meu povo que Deus me deu. Olha, é mesmo, quando tem a oportunidade da igreja, tem que analisar, eu tenho que ler a Bíblia, ver se o que a pessoa está falando tem sentido com a palavra de Deus. E às vezes, gente, na maioria das vezes não tem sentido. Não tem lógica o que as pessoas falam. Sabe, as pessoas, elas querem empurrar, sabe, elas, né? Quando a gente passa por experiências com Deus, cada um tem uma maneira de sofrer. Cada um tem um sofrimento, cada um tem um limite de sofrimento. Às vezes o que para um é sofrimento ficar nas dívidas, para outro não é. A pessoa não está nem aí. Para outro que é o casamento acabar e a outra gosta de viver sozinho, então não está nem aí. Fala, que acabe mesmo. Agora, todas essas experiências que a gente passa na nossa vida são para se aproximar de Deus, mas Deus é um só. E as pessoas usam as experiências dela para dizer que Deus é de uma maneira. Elas vão criando imagens das suas próprias mentes, estão criando um Deus estranho, né? E isso não é bom, né? Quero agradecer a todos, né? Vamos aí caminhar para o vídeo de número 270 da Palavra de Deus. Eu agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.